Olá, você está no Assembleia Repórter. No programa de hoje, uma homenagem à democracia. No dia 5 de outubro, São Paulo comemorou 25 anos de promulgação da Constituição Estadual. A Carta Magna foi o ponto final de uma história triste, cruel e covarde que o Brasil nunca vai esquecer. A ditadura militar. 84 deputados assinaram a transição definitiva para os tempos de democracia. No mesmo instante em que palanques pró-diretas já eram erguidos nos 4 cantos do país, em São Paulo, a população fazia a sua parte. Mais de 300 mil eleitores subscreveram emendas ao projeto da Carta Estadual. O convidado de hoje do Assembleia Repórter Especial foi um dos mais atuantes deputados constituintes da Assembleia Paulista, Antônio Carlos Tonka Falsetti. Hoje, 68 anos. À época da Constituinte, 43. Professor de História, sociólogo e cientista social. Foi integrante da Comissão Permanente dos Municípios, além das comissões de Finanças e Orçamento e de Sistematização do Poder Constituinte. Ajudou a fundar o PSDB. A conversa com o repórter Jorge Machado foi no cenário mais importante da política paulista, o plenário Juscelino Kubitschek. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte está no ar. Eu vou conversar com o deputado constituinte Antônio Carlos Tonka Falsetti, professor, sociólogo, cientista social, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Osasco, 1983-1987. Foi deputado pelo PMDB de 87 a 91, constituinte, tendo sido eleito com 47.647 votos. Fundador do PSDB em 1988, coordenador da Secretaria de Planejamento do Estado. Deputado, muito bem-vindo. O que falar do ânimo que movimentou os constituintes em 1989? Olha, nós temos que voltar a uma época onde a gente estava acabando de sair de uma ditadura. E era a primeira vez que a gente ia pôr as cartas na mesa. Ou seja, o país ia ter uma nova Constituição. Aliás, essa eleição que nós tivemos de deputado foi para a eleição de constituinte. Então, ela teve uma importância muito grande nesse sentido, porque ia mudar a maneira de ser do país. Aqui na Constituição Estadual, nós estamos defendendo a ecologia, o meio ambiente e, principalmente, punindo aqueles que ferem a natureza. A expectativa que nós tínhamos em relação à Constituição Federal era muito grande e para nós aqui, deputados estaduais, também era uma expectativa muito grande, porque nós iríamos adequar a Constituição Federal ao que competia ao Estado e o deputado estadual ia descobrir novas facetas, acrescentar aquilo talvez que tenha faltado à Constituição Federal naquilo que fosse possível, porque o nosso norte era a Constituição Federal, a gente não podia sair fora dela. E, portanto, a expectativa era muito grande e eu acho que o trabalho que nós fizemos aqui foi de uma, não só de importância, mas a relevância dele e o esforço que os deputados fizeram aqui, dando o que tinha de melhor no conhecimento jurídico e tudo mais, foi espetacular, porque houve uma dedicação total. Então nós tínhamos uma presidência que era o Túnico Ramos, depois uma comissão de sistematização, coordenada por Barros Munhoz, e um relator da Constituinte, que era o Roberto Furini. Nós cumprimos os prazos, foi, eu digo, dedicação total, né? Isso não chegou a prejudicar em nada os debates, os Continuavam temas? os debates, mas nós chegávamos a passar a noite aqui. E esse era um trabalho escondido, porque a imprensa não notificou essas coisas, né?
Então a gente entrava na comissão de sistematização, me lembro. A gente entrou um dia, tipo 10, 11 horas da manhã e fomos sair no outro dia às 10 horas da manhã. Então era um trabalho muito acentuado e complexo, né? Porque essa comissão de sistematização é que dava o toque final, sim, o arremate final que vinha das comissões temáticas. Eu gostaria de fazer justiça a Vossa Excelência. Ao final de 3 meses de trabalho, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela forma democrática com que dirigiu todos os trabalhos constituintes. Parabéns, senhoras. Eu queria que o senhor falasse um pouco da colaboração da população em si. Haja vista que muito se fala que a Constituição Cidadã de 1988, a Constituição Federal, trazia muitos direitos para o cidadão e muitos deveres para o Estado, sem muitas vezes observar orçamentos, ou seja, não era possível contemplar todos de uma só vez. Como é que foram os trabalhos na Constituinte Paulista para se adequar à realidade dos orçamentos às necessidades da população? Olha, eu diria que a população ela estava distante disso aí, porque ela mal sabe o que é uma Constituição. Tanto é que quando eu estava presidente em Osasco, na Câmara Municipal, eu fiz um projeto chamado Constituinte nos Bairros. Aí eu levava a Câmara para os bairros para discutir o que era isso aí. Sim. E o povo, coitado, ele não sabia o que era Constituinte. Então o trabalho nosso era um trabalho pedagógico de mostrar o que é uma Constituinte, uma Constituição. Eles não sabiam nem nada. Então a participação, eu diria, houve uma participação, mas de lobbies. Então você tinha lobbies organizados. Então o AB tinha um lobby dela que mandava um monte de emendas aqui para a gente apreciar. O meio ambiente teve lobby também. A questão do saneamento, teve muito disso. Mas isso é bom ou ruim, deputado? Não, foi bom, porque agregou conhecimento para nós. Exatamente. Aqui, e aí nós tivemos que também nos aprimorar nessa direção, não é verdade? Sim. Eu digo que a participação do cidadão, ela houve, mas foi muito pequena, sabe? Eu mesmo como deputado, eu saí pelo interior, eu publiquei um questionário onde eu pedia sugestões para a Constituinte, o que nós estávamos fazendo. Olha, para dizer a verdade, eu recebi muito pouco. Viu? A contribuição espontânea da sociedade eu ia atrás foi muito buscar pequena. isso aí. Sim. Então, nós não podemos criar uma ilusão, né, de participação, que não houve isso aí. Porque Sim. O povo nem sabia o que era esse negócio. Deputado, o que falar também da Constituição Federal, que veio de um período de arbítrio, então muito se falava em liberdade. Isso também foi traduzido na Carta Paulista? Olha, eu diria o seguinte, nós éramos vinculados à Constituição Federal. Então, tudo que disse lá, nós tínhamos que repetir aqui. Sim. Então, não tinha muita saída para nós também. Tá. Certo? No caso também da contribuição popular, o senhor falou que não houve a contribuição espontânea da sociedade, mas sim de lobbies de grupos organizados. Isso se traduz na carta, é uma carta avançada para esses preceitos da organização da sociedade civil? Olha, porque o que tinha até o momento, quem se expressa na sociedade brasileira são os lobbies organizados. Então, são os professores, os sindicatos. Agora, a grande maioria silenciosa, que não é organizada, Sim. ela não tem expressão na sociedade. Eu acho que aí está uma falha, que ainda nós não conseguimos trazer essa expressão da maioria desorganizada. Ou seja, ele não se expressa enquanto cidadão, enquanto ser político? Porque ele não tem uma organização, um sindicato. E hoje, no que tange hoje, esses sindicatos, essas associações, elas não representam mais essa grande maioria. Tanto é que hoje nós vemos manifestações de Sim. gente que não tem nada a ver com sindicato, com partido, com nada. Porque essas instituições perderam a representatividade, na minha visão. Mas não estaria também a política vivenciando uma crise de representação? Total, eu acho que a crise é total nesse sentido. Porque eu acho que nós estamos passando o fim de um ciclo. Esse momento que nós saímos
depois da ditadura, então era uma grande esperança nossa, Sim. que foi criar uma Constituição. A gente achava que a Constituição ia modificar muita coisa. Sim. Hoje você vê todo mundo dizendo que o parlamento não funciona, é isso, mas aquilo. Por quê? Porque ele não tem poder. Então, quem faz lei no país hoje é o Poder Executivo. Então, tudo que um deputado faz, ele é vetado, ele não pode fazer. Seria uma falha do legislador não contemplando a igualdade e a harmonia entre os poderes? Ou seja, não há muita musculatura no Executivo? Não, isso aí é uma falha de origem da Constituição Federal. Sim. Porque ela deixou o poder concentrado novamente. Então, o deputado não faz lei, ele devia fiscalizar também. Ele não fiscaliza mais, porque quem fiscaliza é o Tribunal de Contas, não é verdade? E aqui devia ser um fórum também de repercussão de tudo o que acontece na sociedade. E já não é mais também. Então, esse poder foi esvaziado. Aliás, eu queria a sua consideração sobre esse esvaziamento. Muito se fala que as coisas ou acontecem em Brasília, no Congresso Nacional, ou nas câmaras municipais, ou seja, o varejo. Pouco sobra para legislar em termos estaduais, deputado? Então, quando pouco sobra, significa que isso aí já está esgotado, porque quem tem poder de fazer, devia fazer, não faz, que é o legislativo. É uma contradição, porque o legislativo é um poder para fazer leis. Acontece que ele não faz lei, quem faz é o executivo. Então isso aí é uma mentira. O que faz ainda é vetado. A nossa ordem do dia está lotada de vetos. E só tem veto. Então é uma mentira, é uma hipocrisia isso aí. Então a sociedade, ela enfraqueceu, aliás, a Constituição Federal ela enfraqueceu o legislativo, então ela deu um ar parlamentar, mas só que isso aí não funciona. Tanto é que a crise de hoje, eu acredito que a crise vem na crise partidária. No tempo da ditadura, você com os dois partidos na mão, você tinha um que defendia a ditadura e o outro, que era uma frente ampla, que queria democracia. Então você tinha um embate ideológico muito forte daqueles que queriam poder concentrado e daqueles que queriam a democracia. Então, na ditadura, você tinha mais posicionamento político do que hoje. Porque depois da ditadura, os partidos, eles se modificaram. Por exemplo, então a Arena, que era o partido da ditadura, virou PDS. E o que é o PDS? O PDS é o Partido Democrata Social. Ora, ele era partido da ditadura e no dia seguinte ele virou um partido democrata. Então ele entrou, né, nessa bacia geral dos partidos, e os partidos perderam a sua identidade porque eles começaram a lutar contra quê? A ditadura acabou, você tinha democracia. Aí os partidos começaram, então, a se fragmentar também. A lutar contra o outro, no sentido não de trazer uma posição ideológica dentro do poder, mas sim para permanecer no poder. E para permanecer no poder, haja demagogia, populismo, que é isso que nós estamos vendo. Então, um partido esvaziou, perdeu o seu sentido ideológico. Hoje você vê políticos que não têm posição ideológica. Ele vai fazer favores. É essa que é a política, né? Então, favor para quê? Para se manter no poder e não em defesa de uma posição ideológica. Que seria, hoje, por exemplo, seria chamar uma nova constituinte. Porque isso aqui não resolve mais. Eu acho que nós estamos no fim, esgotou um período, os partidos se enfraqueceram, daí você vê a Assembleia toda, os partidos são iguais, se você pegar todos os programas, eles são iguais, não são diferentes, não tem diferença. Então, apenas é quem vai fazer mais populismo com a população. O Assembleia Repórter, o legado da Constituinte, faz a primeira pausa de hoje. Daqui a pouco eu volto com mais recordações da política paulista. Até já!